esses exercícios que eu gostaria muito que vocês lessem e vissem a resolução completa dele, tá? Dá uma página e pouquinho a resolução dele lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar registrado no chat, beleza? Que eu quero que vocês leiam esse exercício aqui como complemento aí, tá bom? Já já eu vou abrir ele novamente aqui e vou comentar outra coisa aqui. Então, esse exercício é um livro do Crite, beleza? Esse aqui, ó, por capinha laranja, tá? É a página, deixa eu confirmar aqui, ó, página, lá não tá falando só, tá falando só que é o exercício 1.7. Mas essa aqui tá na página 23, resolução na página 24, certo? Vou até colocar aqui, ó, resolução comentada na página 24, beleza? Essa da última edição, tá? Tem edição anteriores aí, tem um colega que estava na aula sábado aí, e aí ele tinha uma edição um pouquinho anterior ali. Aí tá na página 26, beleza? Só que eu não sei qual edição que ele tinha falado, tá? Vou colocar essa edição de 2014, essa que eu tenho aqui, ó. Fechou? Edições antigas, tá no capítulo 1, em uma página fácil de você localizar, tá bom? Porque você vai ver o enunciado. Você viu que aqui tá aqui o enunciado, tá vendo? O enunciado tá na página anterior, ó. O enunciado tá na página 23, beleza? Lá no finalzinho aqui, ó. Se alguém tiver com o livro aí, tá? Eu copiei o enunciado aqui. Copiei a figura, inclusive, né? Essa daqui que eu tô mostrando para vocês aí, ó. Eu vou abrir ela novamente lá, ó. Tá? Então tem a figura aqui e embaixo na sequência aqui tem a resolução comentada, tá? Inclusive, sugestão. Quer ir estudando para a prova, pega o capítulo, o Crite ou o Micropeira, qualquer livro de transferência de calor, beleza? E estuda o capítulo 1, beleza? Capítulo 1 inteiro o conteúdo aí da nossa introdução, beleza? Eu estou falando lá dos aspectos introdutórios, né, dos princípios de transferência de calor, tá bom? Então, o que eu acho de interessante desse livro aí, ó, nesse exercício, tá? Aqui tá ampliado aqui, ó, para você entender melhor aqui, ó. Então, você tem o bloco, enfim, as superfícies reais, elas não são perfeitamente lisas, então elas apresentam rugosidade, né? Até por causa da estrutura atômica. Por mais que você retifique o material, ele nunca vai ter uma superfície 100% plana, né? Em nível molecular, você tem as ondulações ali devido às camadas dos elétrons lá, né, das órbitas. Então, é impossível ter uma superfície perfeitamente plana, tá bom? Então, enfim, tem asperezas entre as superfícies. E aí ele está considerando, ó, imagina que essa parte aqui que eu estou mostrando aqui com o ponteiro aqui, vermelho aqui, ó, é o tijolo refratário, tá bom? Na verdade, é um recorte dessa seção aqui, ó. Então tem uma vista em destaque aqui, né? O que que ele fez aqui, ó? Tem uma linha de centro aqui no meio, tá? E aí 5 centímetros, então é 2,5 para um lado, 2,5 para o outro, tá? E a espessura do outro lado também, tá bom? Então, como apresenta uma simetria geométrica, né? Ele vai estudar a transferência de calor que acontece de um lado, de uma metade para fora aqui, ó. Então ele vai buscar representar o circuito térmico dessa metade para a direita aqui, ó. Tá bom? Então o que que ele considera aqui, ó? Tem a linha de centro aqui. Então na linha de centro, temperatura T1, certo? Do centro até a superfície de contato aqui, ó. Você tem aí 2.000 centímetros, né? Só que a rugosidade aqui, ó, que seria o L2, ela tem uma altura de 0,8 milímetros. Então, ele está representando a rugosidade como sendo uma região onde fica ar acumulado. Beleza? Então, a questão desse exercício é que nessa rugosidade aqui, entre uma superfície e outra, o ar fica aprisionado ali, né? Então, esse ar ele vai funcionar como uma resistência térmica, tá bom? E aí ele fala uma outra informação que é o seguinte, que o bloco, o refratário e a chapa tem um contato sólido-sólido de 30%. Beleza? Então, a maior parte do contato, quer dizer, né, da linha aqui, ó, da interface, ela de um lado fica aprisionado ar, né?
E aí, por causa dessa rugosidade. Aí essa outra parte mais alta aqui da rugosidade entra em contato com a chapa. Claro que não é assim, né? É tudo irregular, obviamente, né? Mas só uma forma de representar isso, tá bom? Então você tem aqui uma região onde tem uma camada de ar aprisionado, uma bolha de ar ali, e uma outra região aqui abaixo que é contato, né, do refratário com o metal, tá? Então, quando a gente for representar isso em resistência térmica, ele representou o seguinte, ó, da linha de centro até essa base da rugosidade aqui, uma parte do calor continua sendo transferido pelo sólido e passa lá para o metal, e uma outra parte do calor é transferido pelo ar que está aprisionado aqui dentro. Então, o ar, quando ele está aprisionado em regiões pequenas, ele funciona, ele transporta calor majoritariamente por condução, beleza? O ar é um fluido, né? Então, quando vem fluido na nossa cabeça, a gente acha que é convecção, né? Mas, por exemplo, fluidos, ar, né? Uma bolha, uma microbolha, o ar aprisionado dentro daquela microbolha, ele vai transportar calor majoritariamente por condução, tá? Porque as moléculas, né? Enfim, elas se movimentam, mas acaba tendo então uma maior taxa de transferência de calor por condução, beleza? Então ele representa aqui, ó, uma resistência do refratário e uma resistência da bolha de ar, tá? E aqui o R3 seria a resistência da chapa, tá? Sim, comentado lá, tá bom? E eu acho interessante por causa dessa questão aí, né? Em superfícies reais, você tem essa questão do ar que fica aprisionado ali, né? Entre essas regiões aí, tá bom? Outra informação aqui, ó. Se você tiver um pouquinho mais de curiosidade, você vai ler na página seguinte, tá bom? Se eu aumentar a pressão entre uma. Claro, isso aqui é um bloco, né, cara? Se você colocar muita pressão aqui em um tijolo refratário, você esmaga o bloco. Mas, por exemplo, se for duas superfícies de metal, quanto maior a pressão que uma superfície exerce sobre a outra, você consegue diminuir a espessura dessa bolha de ar que está aqui dentro. Dessa bolha não, né? Dessa rugosidade, tá bom? Então, outro fator que influencia aqui é a pressão, tá? Conforme você tem uma... Se você só tiver só encostado aqui, ó. Enfim, vamos falar que a pressão é praticamente tendendo a zero. Mas se você começar a comprimir uma superfície na outra aqui, ó, essas asperezas vão diminuir de espessura, consequentemente, né? A resistência térmica vai ser alterada, tá bom? Então dá uma olhadinha nesse exercício 3 aí, que eu acho ele bem interessante, tá? Beleza? Vamos começar falando agora de convecção e radiação em paralelo, que não falei lá na última aula. Beleza? Tá todo mundo aí. Então, vários casos de superfície, né? Uma superfície, na verdade, ela perde calor por convecção e radiação simultaneamente. Imagina que você tem uma superfície qualquer, beleza? Então, imagina que você tem uma superfície qualquer aqui e está numa temperatura T1 diferente da temperatura ambiente aí que eu estou chamando de T2, beleza? Então, essa superfície aqui, ó, está exposta a ar circundante, né? Logo, o ar ele vai retirar calor por convecção. E, dado o fato